entendimento sobre dons. A primeira pergunta desta manhã: quem é que tem dom? Algum dom? Quem é que tem algum dom? Ninguém tem dom? Se você não tivesse dom, você deveria estar passando fome. Porque você só consegue um emprego porque tem dom em alguma área, em alguma coisa. Eu lembro-me que tem pessoas que vão aprender a tocar instrumentos sem nunca ter entrado numa aula. Tem pessoas que sabem consertar carros, coisas complicadíssimas, sem nunca ter feito uma aula. Tem pessoas que já sabem matemática, física, química. E tem pessoas que aprendem idiomas sem nunca ter ido em uma sala de aula para aprender. Todos nós temos dons. E todos os dons procedem de Deus. Porque o diabo não tem poder para criar. Por isso o diabo precisa tanto de nós. Porque todo o poder da criação foi transferido no 6º dia para o homem. Até o 6º dia, Deus criou e formou. No 6º dia em diante, Deus transferiu para o homem. E quando o homem cai no Éden, ele transfere para o diabo. E quando Cristo vence na cruz, ele diz que tomou a chave da morte e do inferno. E o próprio diabo fala na palavra que a mim foi me dado, quando ele tentava Jesus. Nós transferimos. Todos nós temos dons. E é isso que eu queria trazer nesta manhã. Nesta manhã, pastor Bruno, nós estávamos ali brincando e recebemos lá um vídeo de um antigo irmão daqui, que Deus usava. Só que nesse momento, preparação do carnaval, estava lá no baile funk. Eu posso garantir para vocês, se colocarem para pregar, ele vai fazer você chorar. Porque o dom, ele é dado independente do caráter. Deus não esperou você tratar o seu caráter para te dar o dom. O dom já nasceu contigo. Isso aí. O dom já nasce dentro de você. E quando a pessoa descobre o dom, geralmente ela fica rica com o dom. Se você pega aí qualquer pessoa que é rica e era muito pobre, é porque ela descobriu um dom de uma coisa que ela fazia muito bem e que ninguém mais faz. Se você pega aí os jogadores de futebol, se não fossem jogadores de futebol, seriam pobres e miseráveis. Mas até eles descobrirem o dom. E qual é o problema disso? Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Myers Moore, que ele faleceu junto com a sua esposa, o seu filho, em um acidente de avião. Um dos maiores homens de entendimento sobre reino. Eu sempre me perguntei a Deus, por que Deus permitiu que ele morresse tão novo? Com a esposa, com os filhos. E uma das coisas que ele falava era: o local aonde tem maior número de dons não são nos templos, não são em nós, mas sim no cemitério. No cemitério lá tem sonhos, tem dons, tem coisas que talvez você e eu não descobrimos ainda para que fomos formados, porque não tem sido apresentado. Então, se você não descobrir o seu dom, aquilo que só você faz, e ninguém mais consegue fazer parecido. E muitas das vezes o que nós fazemos na igreja, nós olhamos uma pessoa com dom e queremos ter o mesmo dom. Nós queremos ativar o dom do outro e matar o nosso próprio dom. Só que quando nós
ativamos o dom do outro, nós até fluímos, mas não podemos potencializar, porque somos igual a todos. Você é único, e no seu dom, na sua característica que Deus criou, também é única. E é por isso que a igreja brasileira carece tanto de paternidade, de amor, porque na maioria das vezes nós estamos imitando a onda do momento e o nosso dom permanece enterrado. Por isso que Jesus disse: grande é a seara, mas poucos são. O que Jesus estava querendo dizer isso? Muitas coisas, mas a principal, se a seara é grande, quem aqui já estudou um pouco sobre colheita, significa que eu não preciso plantar, eu não preciso preparar a terra, e eu também não preciso molhar a planta. Deus só invocou quem? Pessoas para a colheita. Mas aí eu te pergunto, por que nós não temos colhido aquilo que Deus quer? Porque geralmente nós queremos plantar a nossa vontade, semeamos sobre as nossas vontades e queremos colher sobre as nossas vontades. A colheita de Deus não é uma produção nossa, é uma produção dele. A nossa única função é a ceifa do Senhor. Mas aí entra o grande problema. O que é que nós temos que ceifar? O que é que nós vamos ceifar? O que é que nós vamos colher? Você só sabe qual é a sua ceifa quando você descobre quem você é e qual é o dom que está liberado para a sua vida. Eu lembro-me quando eu era mais jovem, eu queria que todo mundo fosse para a igreja. Vai para a igreja, você vai ser salvo, vai ser salvo, vai ser salvo, vai ser salvo, vai ser salvo. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Mas aí certa vez Jesus pergunta para mim assim: e se eu não quiser salvar? Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que Deus criou para a perdição. A própria Bíblia fala sobre isso. Filhos de Belial, filhos da perdição. O diabo criou alguém? Não. E sabe o que mais nos afeta? Quando essa pessoa é muito próxima de nós. Nós não queremos que essa pessoa vá para o inferno. Mas se Deus permite uma outra pessoa aí, na sua família pode ter alguém que vá também. Eu não quero falar sobre o inferno, porque esse é o grande... É a grande chave da igreja no Brasil. Se você não for para a igreja, se você não se batizar, se você não isso, se você não aquilo, você vai para o inferno. Se o seu motivo de vir para a igreja ou de estar num ambiente como esse é medo do inferno, você vai para o inferno. Porque nós passamos, e eu também passei muito tempo com medo de ir para o inferno. Eu lembro que no momento de ceia, eu não sei vocês, de manhã cedo eu já estava pedindo perdão. E eu pegava a ceia assim: eu me perdoo. Mas peraí, se eu peguei o mês inteiro e me arrependi no dia da ceia, e depois eu vou voltar a praticar os mesmos pecados, eu estou indignamente da mesma forma. Porque Deus, quando Ele chama você e eu, Ele já sabe que nós somos pecadores. Mas aí é a pergunta: para que servem os dons? Para que servem os dons? Muitos de nós temos entendimento que os dons é para impressionar as pessoas que estão fora e eles veem que tem um Deus poderoso. Mas é muito mais do que isso. Vamos ler a passagem em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que tenhais desconhecimento. Sabeis que eres pagãos,
de uma maneira ou outra foste fortemente atraído para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Olha que interessante. Todos aqui já estudaram um pouco sobre dons. Eu vou só ler aqui e eu quero falar algo, porque aqui eu não estou falando para qualquer tipo de pessoa. Estou falando para líderes que entendem quem são e que vão arrebatar uma geração. Amém. E quando nós falamos em geração, a nossa mente brasileira sempre vem em números. Cuidado. Quantas pessoas Abraão conseguiu produzir por geração? Se você ler, Abraão teve mais de uma mulher, concubinas, gerou vários filhos, mas só um era a geração dele. Isaac, da mesma forma. E Jacó gera 12. E assim por diante. O maior trauma que nós temos é a teologia da prosperidade e a igreja de céu. Esse é o maior trauma que nós temos. Porque quando chega no final do ano, você fica se perguntando: quantas pessoas eu salvei? Quantas pessoas eu preguei? Quantas pessoas... Quando na verdade nós deveríamos fazer o seguinte questionamento: eu preguei para as pessoas certas? Eu me conectei às pessoas certas? Eu fiz aquilo que Deus estabeleceu para o meu plano neste ano? Essa é a leitura que você tem que fazer. Porque para a gente é uma alma, mas para Deus é Abraão. Para a gente é uma alma, mas para Deus é Isaac. Para a gente é apenas uma alma, nada, mas para Deus é Jacó. Só que nós, como orgulhosos que somos, achamos que Deus vai sempre fluir como canal através de nós, e nós seremos reconhecidos em toda a nação. Porque se isso não acontecer, algo está errado. Nós temos que mudar as nossas expectativas em Deus. Porque o que move Deus é a sua expectativa e o entendimento da sua expectativa. Deus nunca se relaciona com pessoas ignorantes. Anote isso. Daniel, a Bíblia diz que ele orava desde sempre, mas só foi ouvido quando ele buscou entendimento. E a partir de que ele buscou entendimento, o anjo fala: todas as suas orações são ouvidas. A falta de Deus te ouvir não é porque você está buscando pouco, é porque você não está tendo entendimento daquilo que tem que buscar. E não adianta, ninguém busca a Deus corretamente, eu estou falando por mim, sem o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, ele não pode sair de você. Por que nós passamos por várias trajetórias nesse encontro? Não um encontro qualquer, mas um encontro real entre você e Deus. É porque quando o espírito imundo sai, a casa fica vazia, e aí você pode convidar o Espírito da verdade para voltar para o lugar de origem. Deus não divide ambientes com ninguém. Por isso que ele disse:
Pode jorrar duas fontes, dois tipos de água de uma mesma fonte? Pode jorrar? Não. Só que aí diz algo. E há diversidades e há diversas maneiras de atuação. E o mesmo Deus. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Isso nunca pode sair do teu coração. Eu e você não somos nada. 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 Por maior que seja o fluir do seu dom, você continua sendo nada. Mas o que geralmente acontece? Quando você traz algo no ambiente que o seu dom impacta as pessoas, geralmente o diabo começa a lançar semente. Você é o cara. Você é mulher de Deus. Você sozinha já estaria muito mais longe do que com seu líder. Insinuações. A cada um com toda é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Os dons não é para você. O dom é para o corpo. E toda a igreja tem que ter a diversidade dos dons. O dom, não mais o importante, mas o primordial para uma igreja, é discernimento de espírito. O rei Salomão, ele pede sabedoria, mas também discernimento para entrar e sair. Entrar e sair. Eu tenho vários amigos mundanos, ímpios, e certa vez eles me convidam para ir na casa deles. Entro, mas sei a hora de entrar e sair. Nunca falei de Jesus para nenhum deles. Mas se você perguntar para eles: você já viu traindo a esposa? Não. Você já viu falando palavras tortas? Não. Você já viu dando falso testemunho? Não. Nem quando eu estava desfiado diante dos ímpios eu dava falso testemunho. Em pecado eu nunca adulterei a palavra de Deus. Isso se chama temor de Deus. O temor, ele te acompanha, independente da situação espiritual que você está vivendo. Mas essa geração não tem temor diante de Deus. Ela só tem temor diante do púlpito. Diante do púlpito, somos uma geração para arrebatar. Mas fora do púlpito, somos sepulcros caiados. Por fora, uma aparência de santidade, mas por dentro, um ambiente de morte, em que comichões já comeram toda a estrutura que você diz ter. Quer conhecer o seu irmão? Quer me conhecer? Não me veja pregando. Pergunte ao meu vizinho. Pega o meu endereço. Pergunte ao meu vizinho. Pega o endereço do meu trabalho. Pergunte aos meus colegas de trabalho. Pega lá o meu endereço. Pergunte a minha esposa. Você vai saber quem realmente eu sou. E eu vou saber quem realmente você é. Sabe por quê? Geralmente, num ambiente como esse, nós colocamos a máscara. Porque os dons, eles atuam independente de santidade. Se você olhar a maioria das igrejas no Brasil, que tem milhares de membros, os líderes fluem nos dons. E não é mentira, é Deus. Mas não tem um caráter. Por quê? Todos nós, isso vai acontecer com você e comigo sempre. Quando entramos no nosso destino e os dons são ativados em nós, finanças começam a ser liberadas para nós.
E aí que entra a nossa desgraça. Eu já fui de muitas igrejas, passei por muitas igrejas, mas em quase todas as igrejas que eu passei, no momento da oferta e de dízimo, a maioria das igrejas que eu passei, os músicos não semeavam. Quem aqui é líder de igreja? Pastor, eu estou mentindo? Para fazer um ministro de louvor entregar no altar é a coisa mais difícil que tem. Por isso eu amo o Ministério Voz Profética, porque aqui, apesar das falhas, ainda tem ministro segundo o coração de Deus. O teu dom para Deus pouco importa. Sabe qual foi meu primeiro dízimo? Eu dava 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Os jovens da igreja tudo ficavam rindo de mim, porque na igreja batista tinha um quadro de dizimista. E eu via lá o vermelhinho e eu falava, que vergonha. Porque o que me era ensinado eu achava como verdade. Só que os jovens, todos aqueles jovens, começavam a me zoar. Ia lá, começou a dar dízimo, só para aparecer o nome no quadro. E de repente eu comecei a trabalhar para minha mãe. A gente trabalhava como ambulante. E certa vez nós entramos em uma crise financeira e eu trazendo sempre o dízimo. Eu levava meus dízimos, era R$2, R$3, R$4. Era moeda, era serviço na igreja. Qualquer mutirão eu era o primeiro a chegar. O irmão precisava bater uma laje, eu era o primeiro a chegar. Tinha prova na faculdade no dia seguinte, eu estava lá batendo laje. Teve vez que eu fui fazer a prova sem ter estudado nada. Eu consegui passar na prova. No dia anterior eu estava batendo laje. Se você crê, não. Só que a gente começa a entrar numa esfera muito complicada. Porque todas as vezes que nós entramos no nosso destino, as crises vêm. Primeira crise que vem quando você entra no seu destino, a crise financeira. E aí o que toda pessoa começa a fazer? Quando a crise financeira vem, você para de dizimar e de ofertar. Eu lembro-me quando eu trabalhava num lugarzinho, um trailerzinho de doce. E certa vez minha mãe perdeu o emprego. E eu falei, Jesus, como eu vou ir para a faculdade? Porque o meu pai já não tinha como ajudar. 2 desempregados. Eu fiquei quieto, assim. Eu nunca vi daqui. A minha mãe comprou os doces, botou os doces lá. E de repente todos aqueles doces acabaram. Aí ela comprou mais, acabaram. Comprou mais, acabaram. Eu não sei se você já experimentou isso. Que é o que Elias fez com a viúva. De repente um trailerzinho de doce numa rua escondida. Eu tirava mais dinheiro do que a minha mãe no trabalho. E de repente a minha mãe conseguiu um trabalho. Acabou. E é isso que acontece. O ambiente que Deus vai te colocar não determina a semeadura que você deve dar. Se você determina a sua semeadura por aquilo que você é hoje, você nunca vai alcançar os dons que já estão liberados dentro de você. E você nunca vai fluir no seu destino. Porque Deus, Ele não te vê, Carlinhos, como Carlinhos. Porque quando Deus cria tudo que existe, a Bíblia diz, as árvores nasceram com frutos. Eu creio, os animais já nasceram grávidos. Deus já fez em plenitude de vida. Então, quando Deus olha para você, doutora Cátia, Ele não está vendo o seu estado hoje.
Ele está vendo o seu estado que ele criou antes. E se você libera semente de acordo com a sua história hoje, significa que você não entendeu quem você é em Deus. A minha casa está toda desarrumada. Por isso que eu falo às pessoas, é muito fácil hoje você fazer uma semeadura. Não, a sua semeadura sempre vai ser de acordo da forma como você enxerga o seu Deus. E da forma como Deus te faz te enxergar. Pessoas miseráveis são pessoas que se enxergam de forma miserável. Não adianta você falar para o miserável, oferte, ele não vai ofertar. E sabe quem sustenta geralmente na igreja? Não são os empresários, quem tem dinheiro. Todas as igrejas que eu passei, quem sustentava as igrejas eram empregados domésticos, pessoas sem estudos, pessoas que não tinham vocação e estavam encostadas. Mas eu não estou falando só sustento de dinheiro, de oração. As pessoas que mais me impactaram em Deus foram essas senhoras. Porque independente do ambiente que elas estavam vivendo, elas estavam no ambiente dos céus. Eu nunca vi nenhuma delas reclamando. Por isso que no congresso e na conferência de dança eu falei, Deus vai tomar essa geração pela dança. Porque os ministros de louvores da nossa nação entendem que estão fazendo um grande favor a Deus em subir no altar e cantar uma música, porque a glória veio, porque veio por mim. Mas a minha Bíblia diz que nos últimos dias Deus pegaria o maior e colocaria para servir o menor. Isso aí. Tem muita gente grande que hoje acha que está em evidência, porque o seu dom está em evidência. Mas se eu prego muito, se Deus tira a minha voz, o que sobrou de mim? Se eu danço muito, se Deus tira o movimento das suas pernas, o que fica contigo? Foi isso que Deus fez com Jacó. Eu vou sacudir a sua estrutura e vamos ver o que fica. Quando Deus começa a falar contigo e você começa a questionar, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Aí o dia do encontro, ele vai afetar a sua estrutura e você vai ficar cheio de chão. Como é que o Jacó fugitivo iria fugir sem as pernas? Segredo de ativação. Existem duas formas de ativação. A primeira é Deus te dar. Amém? Isso Ele já fez. Ele já está em você. Só que existe um segundo estágio, que é chamado ativação. Me prova isso. Jesus era Deus? Sim ou não? Por que ele precisava de João Batista? Se ele era o próprio Deus. Quem era maior? Saulo ou Ananias? O teu ministério pode ser até maior, até mais vistoso do que o do teu líder. Mas Deus nunca vai te fazer fluir se você está por cima dele. Por isso que Deus coloca líderes. O líder não é para oprimir. O líder é para ativar e você ir. Mas o que nós vemos hoje é as pessoas, por terem o dom, acham que o dom já chegou no final. Eliseu era profeta? Sim ou não? Eliseu já era profeta. Ele poderia ser profeta sem